Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O tribunal estava silencioso e pesado. Os bancos estavam cheios de testemunhas e advogados, e todos os olhares pareciam fixos nos mínimos gestos da juíza Eleanor Whitman, conhecida por sua imparcialidade, mas também por seu temperamento frio e autoritário. Um menino negro, com apenas 12 anos, estava de pé diante dela. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas com uma estranha tensão que lhe dava o ar. Ele havia sido acusado de uma pequena ofensa, um mal-entendido que deveria ter sido resolvido rapidamente. Mas algo brilhava em seus olhos, uma verdade que ninguém havia previsto. A juíza, ajustando os óculos, estava prestes a proferir sua decisão em seu tom habitual, rigoroso e distante. De repente o menino, com voz clara, porém carregada de emoção, exclamou: "Você é minha mãe." Um silêncio eletrizante tomou conta da sala. Os murmúrios cessaram instantaneamente. Os advogados permaneceram imóveis, as testemunhas olhavam com os olhos arregalados, e até o escrivão deixou cair a caneta. A juíza, abalada, sentiu o coração parar por um instante. Como aquele menino poderia saber um segredo que ela jamais compartilhara com ninguém? Lembranças de um passado enterrado, uma adoção, um erro administrativo, uma criança perdida, ressurgiram em uma fração de segundo. Tudo que ela tentará ocultar voltou à tona. O tribunal estava em silêncio, sem saber para onde olhar. Todos prenderam a respiração, pressentindo que aquele momento, aquela simples confissão, não só mudaria o rumo do julgamento, como também toda a sua percepção de justiça e humanidade. A juíza Eleanor Whitman colocou a mão no púlpito. Seus olhos marejados encontraram os do menino. Pela primeira vez, ela não viu um réu, nem um caso judicial. Ela viu seu filho. E tudo mudou num instante. O tribunal ficou subitamente em silêncio. Até mesmo o leve som de páginas sendo viradas ou o riscar de uma caneta no papel pareciam suspensos no ar. Os murmúrios haviam desaparecido. Todos os olhares estavam voltados para a juíza Eleanor Whitman e o menino que estava diante dela. O menino Malcolm parecia incrivelmente calmo para sua idade. Seu olhar estava fixo no juiz com uma intensidade que incomodou a todos os presentes. Você é minha mãe. Ele repetiu, como que para se certificar de que ninguém tivesse entendido errado. A juíza piscou. Sua mente estava a mil. Como aquele menino poderia saber? Ela pensava que o segredo estava bem guardado. A adoção, o caso arquivado, os anos passados evitando qualquer rastro. Tudo estava voltando à tona agora, brutalmente, em um tribunal cheio de testemunhas. Um advogado, sentado perto do balcão, endireitou-se na cadeira, com a boca ligeiramente aberta. Vossa Excelência! Ele começou hesitante. É possível? Mas Eleanor não respondeu. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela buscava as palavras certas. Ela não sabia como explicar o inexplicável, nem como lidar com essa verdade que acabará de vir à tona no lugar mais formal e público de sua vida. O murmúrio silencioso na sala gradualmente se transformou em um suspiro coletivo. As pessoas trocaram olhares confusos, algumas sussurrando. Mas, como? Ou aquele garoto, ele não está mentindo. Malcolm, por sua vez, não se moveu. Seu rosto expressava medo e esperança. Ele passará anos buscando respostas, sentindo um vazio inexplicável em sua vida. E agora ele via a pessoa que poderia preencher esse vazio parada ali, chocada, mas inegavelmente presente. A juíza respirou fundo. Seu olhar recaiu sobre o menino, depois sobre todo o tribunal. Ela sabia que uma única palavra mudaria tudo. Malcolm, ela finalmente disse, com a voz embargada pela emoção, é verdade, eu sou sua mãe. Um silêncio ainda mais pesado se instalou. Alguns na sala pareciam querer escapar, incapazes de lidar com a intensidade do momento. Outros permaneceram imóveis, fascinados pela cena humana que acabará de se desenrolar diante deles. Para Malcolm, o tempo parou. Seus olhos se encheram de lágrimas e pela primeira vez em sua memória, ele sentiu uma conexão real e palpável com a pessoa que o trouxe ao mundo. No tribunal tudo mudou num instante. O que deveria ser uma simples audiência sobre um assunto menor transformou-se num confronto com o passado. Numa reconciliação inesperada e num lembrete brutal de que a verdade sempre vem à tona, mesmo nos lugares mais inesperados. Assim que Eleanor pronunciou essas palavras, o tribunal irrompeu em alvoroço, mas não em barulho. Sussurros nervosos e murmúrios contidos substituíram imediatamente o silêncio inicial. Os advogados, normalmente tão confiantes e metódicos, pareciam inquietos. O promotor, um homem de aparência severa na casa dos 40, endireitou-se abruptamente. Vossa Excelência!
Ele começou com a voz trêmula: "Isso não altera os procedimentos, nós devemos." Mas ele parou. Seus olhos percorreram o rosto do juiz, e ele compreendeu, como todos os outros na sala, que aquele momento transcendia o âmbito jurídico. Nenhum argumento, nenhuma regulamentação poderia apagar o impacto daquela revelação. As testemunhas na sala entreolharam-se, algumas com os olhos arregalados, outras tentando disfarçar um sorriso incrédulo. Uma senhora idosa sussurrou: "Meu Deus, é incrível." Do lado de fora, os repórteres presentes já haviam percebido a mudança no ar. As câmeras estavam focadas na sala, os microfones registrando cada som. Em poucos instantes, essa revelação se espalharia por toda a cidade, e talvez até além dela. Malcolm, o menino negro no centro dessa tempestade emocional, sentiu uma mistura de medo e alívio. Ele finalmente havia dito a verdade que guardara escondida por anos. Seu coração estava acelerado, mas suas pernas permaneceram retas e firmes. Enquanto isso, Eleanor tentava recuperar a compostura. Cada respiração parecia difícil, como se não conseguisse obter ar suficiente. Ela se levantou e pela primeira vez sua autoridade como juíza pareceu secundária ao seu papel de mãe. "Malcolm", ela disse suavemente, quase sussurrando, "vem aqui." O menino deu um passo à frente lentamente com os olhos brilhando. Hesitou por um instante e, como se um imenso peso tivesse sido retirado de seus ombros, atirou-se nos braços da mãe. Todo o tribunal prendeu a respiração. Os murmúrios cessaram. Até mesmo os advogados permaneceram imóveis, incapazes de se mover diante daquele momento tão profundamente humano. Naquele exato momento, Eleanor soube que tudo havia mudado. Aquela audiência não era mais apenas uma questão legal. Era um confronto com seu passado, uma reconciliação com seu filho perdido e o início de uma reviravolta que nenhuma lei jamais poderia desfazer. E do lado de fora, as câmeras continuavam filmando, capturando o exato momento em que justiça e humanidade colidiram pela primeira vez naquela pequena sala de tribunal. Assim que a audiência terminou, os jornalistas já estavam a postos. Câmeras, celulares e gravadores registraram cada palavra. "Você é minha mãe", a manchete se espalhou pela cidade em minutos e logo, a história ultrapassou os limites do tribunal. Em cafés, escritórios e no transporte público, as pessoas comentavam sobre o garoto que acabará de revelar um segredo tão íntimo no lugar mais formal da cidade. As redes sociais explodiram. As hashtags se multiplicaram. Hashtag #TheFrozenRoom, hashtag #JudyAndSun, hashtag #ShonkinRevelation. Enquanto isso, Eleanor Whitman e Malcolm tentavam recuperar o fôlego. O sistema jurídico rígido e inflexível não sabia como reagir. O promotor, ainda atordoado com o que acabará de presenciar, foi convocado por seus superiores para explicar como um simples julgamento de um menor poderia ter se transformado em revelações pessoais tão explosivas. Os colegas juízes de Eleanor estavam divididos entre o choque e a empatia. Alguns sussurraram que ela poderia ter violado o protocolo ao revelar detalhes pessoais em uma audiência pública, mas a maioria se sentiu tocada pela humanidade do momento. No bairro onde Malcolm morava, a história despertou uma mistura de orgulho e espanto. Os vizinhos que o conheciam desde sempre não conseguiam acreditar que aquele menino, a quem viram crescer, tivesse acabado de revelar à mãe uma ligação que muitos pensavam estar perdida para sempre. Escolas, clubes juvenis e até mesmo comerciantes locais já comentavam o ocorrido, alguns com admiração, outros com curiosidade. Mas a maior surpresa veio quando a mídia revelou o passado da juíza Eleanor. Muitos desconheciam que ela havia perdido contato com seu filho ao nascer, após uma adoção fracassada. As revelações pessoais que ela sempre guardara para si agora eram de conhecimento público. Alguns artigos falavam de justiça e humanidade se encontrando, enquanto outros, de forma mais cínica, chamavam o ocorrido de escândalo judicial. Malcolm, porém, não dava atenção aos holofotes. Tudo o que importava era sua mãe. Pela primeira vez, ele sentiu uma conexão real e palpável que nenhuma câmera, nenhum artigo ou tribunal jamais poderia apagar. Em seu escritório, Eleanor, ainda tremendo, tomou uma decisão silenciosa, porém firme. Aquele momento de verdade e conexão mudaria sua vida e a de seu filho, mas também, talvez, a maneira como ela enxergava sua carreira e a justiça. A lei podia ser fria e rígida, mas o amor e os laços familiares acabavam de lembrar a todos, juízes e cidadãos, que a verdadeira justiça também envolvia o coração. Nos dias que se seguiram, a história de Malcolm e sua mãe, a juíza Eleanor Whitman, tornou-se um verdadeiro fenômeno nacional. Todas as emissoras de televisão queriam entrevistar Eleanor, todos os jornais online publicaram artigos detalhados e as redes sociais explodiram. O julgamento original deixou de ser o foco.
Todos queriam saber como o menino negro havia acabado de revelar a identidade de sua mãe em um tribunal. Na Suprema Corte, seus colegas observaram a situação com uma mistura de espanto e preocupação. Alguns criticaram Eleanor por permitir que sua vida pessoal invadisse o tribunal, argumentando que isso poderia comprometer a imparcialidade de suas decisões futuras. Outros, no entanto, a defenderam, reconhecendo sua coragem em confrontar uma verdade há muito oculta, mesmo ao custo de sua reputação. A tensão no escritório de Eleanor era palpável. Malcolm, embora jovem, já havia compreendido que a atenção da mídia podia ser perigosa. E mãe, ele disse certa noite depois de ler alguns artigos, todo mundo vai ficar bravo com a gente? Eleanor olhou para ele, com o coração pesado, e colocou as mãos em seus ombros. Ninguém tem o direito de nos fazer sentir vergonha de quem somos, Malcolm. Vamos superar essa tempestade juntos. Mas a tempestade não se limitou à mídia. Advogados de defesa e acusação começaram a examinar minuciosamente cada detalhe do caso, buscando a menor falha para contestar as decisões da juíza. As críticas foram inúmeras, alguns alegaram que ela havia favorecido o filho, outros que a revelação havia criado um precedente perigoso. Nos corredores do tribunal, Eleanor sentiu a pressão aumentar. Os murmúrios de seus colegas se intensificaram, e os olhares dos assistentes e promotores pareciam pesar sobre ela como um julgamento silencioso. Mesmo assim, apesar de tudo, ela permaneceu firme. Sabia que a verdade que acabará de confrontar não podia ser ignorada nem suprimida. Do lado de fora, a cidade estava dividida. Alguns cidadãos aplaudiram sua coragem, vendo nessa história a prova de que até mesmo as figuras mais poderosas podiam ser vulneráveis e humanas. Outros, influenciados pela mídia, duvidaram de sua imparcialidade e questionaram seu papel como juiz. Ao observar as tensões em torno de sua mãe, Malcolm compreendeu que essa revelação havia mudado não apenas suas vidas privadas, mas também a forma como o sistema judiciário e a sociedade os enxergariam. Apesar das críticas, ele sentiu uma nova força, a força de finalmente ter sua mãe ao seu lado, pronta para protegê-lo a qualquer custo. Naquela noite em sua casa, mãe e filho deram as mãos em silêncio, conscientes de que o dia seguinte traria novos desafios, novas tempestades, mas também a certeza de que seu laço era agora indestrutível. O tribunal estava lotado como nunca antes. A notícia da revelação de Eleanor e Malcolm havia se espalhado por todo o país, e jornalistas de todos os cantos ocuparam seus lugares na galeria para cobrir o que prometia ser um momento histórico. Eleanor Whitman, vestida com suas togas de juíza, entrou no tribunal com Malcolm ao seu lado. Os murmúrios deram lugar a um silêncio respeitoso. Até mesmo os advogados pareciam estar atentos a cada movimento seu, cientes de que aquela audiência não era mais apenas uma questão legal, mas um verdadeiro drama humano. O juiz-presidente olhou para ela com seriedade. Excelência, começou ele, precisamos discutir o impacto dessa revelação em suas funções. Eleanor expirou fundo. Cada palavra que proferisse teria consequências para sua carreira, sua reputação e, acima de tudo, para seu filho. Ela sabia que alguns membros do tribunal estavam considerando sancioná-la ou até mesmo demiti-la, mas sua decisão estava clara em seu coração. Estou ciente das críticas, disse ela firmemente, mas a verdade, por mais dolorosa que seja, não pode ser ignorada. Este menino é meu filho. Minha responsabilidade como juíza não anula minhas responsabilidades como mãe. Um silêncio pesado se seguiu às suas palavras. Jornalistas rabiscavam freneticamente, flashes de câmeras disparavam e a plateia prendia a respiração. Então Malcolm deu um passo à frente e falou, com a voz forte e clara. Eu não queria que acontecesse assim, disse ele, mas estou feliz que minha mãe e eu finalmente estejamos juntos. Não importa o que os outros pensem, eu sei que ela me ama e fará qualquer coisa por mim. As expressões na sala mudaram. Alguns se emocionaram até as lágrimas, outros ficaram chocados com a honestidade e a coragem do menino. Até mesmo os juízes mais rigorosos se comoveram com essa humanidade genuína e sincera. Após longas deliberações, o tribunal tomou uma decisão histórica. Eleanor foi autorizada a continuar em suas funções, mas com uma advertência formal por permitir que sua vida pessoal interferisse em uma audiência. No entanto, a imprensa e o público consideraram sua escolha um ato de coragem e integridade. Naquele dia, Eleanor Whitman compreendeu que sua carreira não definia tudo. A justiça podia ser fria, mas o amor e a verdade continuavam sendo as forças mais poderosas. Malcolm, ao seu lado, apertou sua mão e simplesmente disse: "Obrigada, mãe." E pela primeira vez em anos, Eleanor sentiu que sua vida, sua família e sua vocação podiam coexistir.
O tribunal, antes um lugar de tensão e regras rígidas, havia se tornado testemunha de um laço inquebrável, o momento em que justiça e humanidade finalmente se encontraram.